Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao Mais Pecuária desta quinta-feira, dia 12 de julho, dia de falar de exportações de carne bovina aqui no programa. No mês passado houve queda de 47% em volume embarcado, foi o terceiro mês consecutivo de baixa. Alguns fatores desaceleraram os embarques. O mês de junho fechou os embarques de carne bovina em queda. A paralisação dos caminhoneiros no fim de maio e a manutenção do embargo russo à carne brasileira influenciaram nesta baixa. Mas, segundo a Associação Nacional de Frigoríficos, as exportações devem ganhar novo ritmo neste segundo semestre, período em que maiores clientes elevam suas aquisições. Saiba mais sobre essa movimentação no Mais Pecuária de hoje. Veja também... Hoje, pelo canal do Boi, tem transmissão ao vivo do leilão Nelore Hora, que oferta 50 reprodutores geração 2015 e tem oferta especial de matrizes prenhes, bezerros e também bezerras. A realização é da Leilo Sul. Esses e outros destaques a partir de agora no Mais Pecuária. E a gente começa o programa destacando Montana, que é uma grande ferramenta de produção de carne a campo. Mas ele usa cada vez mais tecnologia para se manter tão produtivo e economicamente viável. E ele ficou mais claro ainda no encontro anual ocorrido agora, nesse meio de ano, em Campo Grande. E as principais novidades são a eficiência alimentar e a genômica. Veja na reportagem de Daniel de Paula. A tecnologia a serviço da produtividade. Assim foram apresentadas as ferramentas do Montana no seu mais recente encontro anual no meio do ano em Campo Grande, onde os criadores se reuniram para debater e conhecer os caminhos que visam incrementar o processo de formação de rebanhos cada vez mais economicamente viáveis. A medição de eficiência alimentar por coxos eletrônicos apresentados na estância Calidá foi uma atração à parte. Através desse equipamento totalmente automatizado, o criador pode identificar os animais que produzem mais comendo menos. Hoje em dia muita gente inverte a situação, fala tudo da genética, mas esquece do principal impacto que é a base da pirâmide, que é a nutrição. E aí a gente coloca a comida assumindo que todo mundo come igual, mas não é assim. Então, essa tecnologia agora que está medindo, na verdade, o que cada boi come e que cana. Então você tem um custo por aquele ganho realmente diferenciando aqueles que são eficientes e aqueles que não. Na geração de um composto, a incorporação de tecnologia é uma das bases da ideia. Cabe a nós, produtores de genética, estar ao dia em termos dessas tecnologias. Trabalhar com genética precisa ter foco, Então esse tipo de programa a longo prazo nos dá suporte para chegar onde é que a gente precisa. São inovações que não são difíceis de fazer, estão ao alcance, eu acho que de todos nós, e acho que o Montana está realmente de vento em popa, Porque a gente sabe que os nossos animais são ganhadores de peso, mas pode melhorar. Se a gente começa a identificar animais que são mais eficientes, a gente consegue isolar linhagens e começar a trabalhar mais forte essas linhagens de animais que comem cada vez menos e ganham cada vez mais peso, Nessa reunião que aconteceu em Campo Grande, um dos assuntos mais abordados foi essa tecnologia dos coxos eletrônicos da Intergado. Um técnico veio aqui mostrar para os criadores de Montana a importância da eficiência alimentar com precisão. Uma medida que estreia dentro do Montana Calidá, mas que tem a tendência de englobar vários outros criatórios para potencializar economicamente esse composto que já é uma realidade no Brasil. O parâmetro vital já está bem estabelecido, todo mundo entende a importância para sua relação com o custo de produção, tentar achar animais que são mais eficientes, são mais baratos no seu processo produtivo para chegar num produto de melhor qualidade e de melhor preço. E o Montana, pela sua importância nos cruzamentos industriais, também tem que trabalhar esse parâmetro, não tenho dúvida disso, para gerar os animais de produção de carne lá na ponta, no final do processo, também com produção eficiente e barata.
Nós vamos buscar um animal mais rentável para o nosso cliente. Faz parte das pessoas que estão trabalhando com o melhoramento genético buscar esse melhoramento e ofertar a seus clientes. Ninguém que vai precisar um criador montar essa estrutura que eu estou criando, mas basta escolher e pensar os indivíduos ideais no mercado com essas características. Isso vai estar disponível, acredito que em 2, 3 anos, nós teremos uma base de dados bastante confiável para a gente começar a ofertar isso para os nossos clientes. Essa situação genética, então, selecionando touros eficientes, vai ajudar a indústria, a fazendeiro com pasto, a confinador, para ter um animal mais eficiente, mais econômico, tá? de maior e mais temprano acabamento, né? E saindo da pastagem do coxo mais cedo. Quando nós estamos assim inseridos, a gente traz para a realidade que nós estamos inseridos atualmente, nós estamos inseridos numa realidade em que o custo de produção sobe exponencialmente, né? Em que as terras são caras e os pecuaristas começam até a fazer alguma conta, né? Aí nesse contexto entra o Montana, um animal com maior eficiência alimentar, né? Vender um animal que rende mais carcaça e ao mesmo tempo é remunerado por uma qualidade e um animal que comeu melhor. Uma eficiência que encontra na genômica uma parceria firme de tecnologia na promoção cada vez mais ágil de ganhos genéticos no rebanho, que no Montana já não é lá tão novidade assim, mas que foi outro assunto bem absorvido na reunião. A genômica tem como principal impacto o aumento da acurácia das estimativas de DEP, ou seja, me dá maior segurança que quando eu compro um tourinho jovem, que passou pelo processo de genômica, eu vou ter uma acurácia maior da sua estimativa e o erro vai ser menor quando ele é utilizado na propriedade. Então essa é mais uma adição que o projeto de genômica, sem alarde, sem falar de seleção genômica nem nada, está fazendo e vai trazer para o mercado. A gente já tem uma série de animais genotipados, a gente tem trabalhado com isso já faz bastante tempo e a ideia é avançar nesse assunto. Então, medir, avaliar, procurar mais informações sobre esse assunto para sair também com uma maior acurácia nas DEPs que a gente já calcula através do uso da genômica, né? Que acho que essa vai ser a principal aplicação dela no primeiro momento. E quando você compra um touro como esse que está aqui atrás da gente, que é um tourinho jovem que ainda não tem filhos, a acurácia dele é uma. Quando você faz a avaliação genômica dele, ele passa a ter uma acurácia como se ele já tivesse 15 filhos. Então a certeza da informação para quem está comprando os touros é muito melhor, para nós também, nós utilizamos esses touros aqui para o nosso teste de progênie, então a certeza para nós é melhor e para o criador que está comprando, melhor também, todo mundo se beneficia. O fosfosal, mineral injetável da Virbac, empresa parceira do SBA, foi utilizado na Fazenda Pecuária BR, que fica em Terenos, aqui em Mato Grosso do Sul. E em 30 dias já apresentou bons resultados, veja só. Falamos diretamente da estância Pecuária BR, localizada no município de Terenos, onde a gente acabou de finalizar o manejo de vacinação. Para que vocês entendam, esse rebanho aqui veio há 30 dias atrás transportado do Pantanal, ou seja, sofreu o estresse de transporte. Quando desceu na propriedade aqui, foi feita a aplicação de fosfosal no rebanho inteiro. Eu estou do lado do Tiago, que vai explicar para a gente qual o estado desse rebanho quando chegou e qual foi o resultado que a gente obteve hoje, na pesagem de hoje, Tiago. É isso mesmo, Francisco. Pecuária BR, como sempre, vem buscando sempre o intuito de novas tecnologias, produtos de ponta, e no caso do fosfosal não foi diferente. Nós fizemos há 30 dias, como você mesmo disse, o fosfosal, né, no recebimento desses animais que já passaram pelo estresse também de desmama e também do transporte. E, claro, chega aqui, o local é diferente. Eles estranham, né? Fizemos a pesagem há 30 dias e o ganho foi muito satisfatório desse produto, né? Nós ganhamos em torno de 30 quilos a mais do que nós esperávamos, né? Logo que recuperou bem esse processo de adaptação, pois nós usamos a linha de coxo. Então, eles chegaram muito bem no coxo. Esse processo de adaptação é muito importante, você está utilizando um produto como esse para que agregue mais, né? Então, é um produto que veio a somar com o Pecuária BR. No seu ponto de vista, Tiago, esse resultado é considerado um resultado bom ou um resultado excelente?
É um resultado excelente, né? É um produto, como eu disse, que agrega valor, que ajuda a melhorar esse estado corpóreo dos animais que vêm do Pantanal, né? Para essa adaptação aqui que a gente chama de planalto, né? Que tudo é diferente, o Pantanal são grandes extensões, aqui é um pouco mais reduzido, né? Por conta que a gente tem que aproveitar melhor a área. Agora a gente vai conversar com o Fábio Paz, que é veterinário e responsável técnico da Virbac. Fábio, conta pra gente, você ouviu aí o Thiago falando da sua satisfação com o uso do fosfosal, conta pra gente de que maneira que o fosfosal age, trazendo tanto resultado positivo assim. Na verdade, esse foi a indicação exata do fosfosal, nesse momento de desafio, né? A gente trouxe esses animais do Pantanal, eles teve o estresse do transporte, da adaptação, quando você chegou na propriedade, você ser inserido em novos lotes, então isso traz muito estresse para o animal. No uso do fosfosal na chegada, do fosfosal no animal na fazenda, você faz o quê? O animal metabolizar mais rápido, ele fazer essa adaptação mais rápido, encurtar esse tempo de adaptação, onde é que você consegue ter melhores resultados mais rápido desses animais. Amigo pecuarista, fosfosal é um produto do laboratório Virbac. Laboratório que está há 50 anos no mercado e presente em mais de 100 países. Ou seja, você não vai estar fazendo experiência com seu rebanho. A comprovação você pode acompanhar aqui direto da propriedade rural. A lucratividade é certa. Ou seja, alcançar o sucesso depende da sua atitude. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. E daqui a pouco o Canal do Boi transmite direto de Bataguaçu, aqui em Mato Grosso do Sul, o 9º leilão Nelore Hora, que oferta 50 touros geração 2015 e uma oferta especial de matrizes, prenhes, bezerros e também bezerras Nelore. Nós vamos para um breve intervalo comercial mostrando alguns dos lotes que estarão em oferta neste leilão de hoje à noite. Até já! De volta, Mais Pecuária, agora são 18 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Você vai conhecer um programa de gerenciamento de coleta de dados de ATF, Inseminação Artificial em Tempo Fixo. Esse programa é desenvolvido pela MSD Saúde Animal, empresa parceira do SBA. A reportagem é de Kleber Rabelo. A técnica da IATF dá ao pecuarista uma série de possibilidades e desafios para aumentar as qualidades do rebanho quando a opção for a inseminação artificial. Poder definir o momento em que as vacas vão ser inseminadas sem a necessidade de observar o cio traz diversas vantagens. Melhor manejo reprodutivo, possibilita multirões para acompanhar o período de nascimento dos bezerros e permite a padronização do rebanho. Facilita muito a vida do pessoal no campo, mas principalmente permite trabalhar com vacas que não estão ciclando, vacas em condição anovular, concentra as inseminações e principalmente concentra o nascimento de mais bezerros no início de uma estação de nascimento, o que é muito favorável e aumenta a produtividade. Então tem uma somatória de fatores aí que mostra o benefício dessa tecnologia quando bem empregada na nossa pecuária. A MSD Saúde Animal destaca a importância da técnica, que quando bem empregada pode aumentar o índice de produção de qualquer fazenda. Com um número expressivo de matrizes inseminadas, apareceu a necessidade de manter o controle dos resultados. Foi aí que nasceu o software Siga MaxiCorte, um programa de gerenciamento e coleta de dados da IATF. Serve para ele coletar todas as informações referentes ao processo de IATF ao longo da estação de monta, de modo que ao término da estação de monta, ele emite relatórios para esse profissional, relatórios analíticos, e que ele pode entregar ao cliente dele, fazendo algumas análises, o que está ruim, o que está bom, o que pode melhorar, e a partir daí estabelecer um planejamento. De acordo com o gerente técnico da MSD Saúde Animal, a empresa vem aprimorando o estudo da tecnologia para enfrentar o desafio de emprenhar as novilhas cada vez mais cedo, estabelecendo rotinas na propriedade. Principalmente no que tange a nutrição dessa novilha, dessa bezerra. Por quê? Porque quando você quer submeter uma bezerra, uma novilha, vamos dizer assim, à reprodução entre 12 e 14 meses de idade, nós temos que começar a suplementá-la a partir da desmama,
vir suplementando até a primeira concepção, continuar suplementando até o segundo parto dela. Por quê? Porque como a gente está inseminando ela com 12 meses, quando ela estiver parindo pela segunda vez, ela ainda está em crescimento. Agora vamos de previsão do tempo. Após uma semana de baixas temperaturas e bastante frio com ocorrências de geada em áreas do sul, vamos saber com a Juliana Rezende se as temperaturas já apresentam aumento nos próximos dias. Durante esta semana foi o frio que predominou na maior parte da região sul. E na madrugada desta quinta-feira não podia ser diferente. As temperaturas na região da Serra Gaúcha caíram mais ainda do que nas demais áreas da região sul. Em Bom Jesus, a temperatura mínima alcançou -1 grau. Ocorreu geada nas áreas mais altas. Durante os próximos dias, a boa notícia é que esse friozinho já perde intensidade. Em relação às condições de umidade do solo, seguem altas nos 3 estados. Mas no Rio Grande do Sul, essa umidade é ainda mais elevada. Durante os próximos dias, já volta a chover no Rio Grande do Sul. Essa chuva já começa a partir da segunda-feira, porque até lá é o tempo firme que vai predominar. Então, no estado gaúcho, a próxima semana já começa com tempo instável. Avança também em algumas áreas de Santa Catarina, mas o volume de água vai seguir um pouco mais elevado, é no Rio Grande do Sul. 30 milímetros é o acumulado de chuva em 5 dias. Agora, em áreas do interior de Santa Catarina até o Paraná, tempo bastante firme. Em relação às temperaturas, seguem baixas. Agora já não tem mais risco para geada, a temperatura vai seguir aumentando de forma bem gradual. As mínimas ficam próximas de 4 graus na serra da região sul. Para o próximo período, a chuva ganha força, se espalha um pouco mais, avança pelo sul do Paraná, mas é no estado gaúcho onde as instabilidades são mais intensas, com potencial até para temporais em áreas de fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. O volume de água fica em torno de 70 milímetros em apenas 5 dias. Nessas áreas onde chove com mais intensidade, tem risco até para transtornos como alagamentos. Agora, em relação às temperaturas, já seguem um pouco mais elevadas, mínimas de 7, 8 graus na maior parte do interior gaúcho. Então, durante os próximos dias, o friozinho perde intensidade aos poucos na região sul, já não tem mais risco para geada por conta desse aumento das temperaturas e a partir da segunda-feira as instabilidades voltam a atuar na região. No Rio Grande do Sul, com mais intensidade, com potencial para alguns transtornos e temporais, mas de maneira geral essa chuva mantém o solo com boas condições de umidade na maior parte da região sul. Acreditando na produção de carne bovina como atividade econômica rentável no estado de São Paulo, não é uma tarefa fácil, mas esse foi o objetivo do empresário do ramo de cosméticos Luiz Celso Rodrigues, que ingressou na atividade há 10 anos. Nesta uma década de trabalho, a tecnologia sempre esteve presente na vida do pecuarista. Em uma área de 7 alqueires, no município de Fernão, a 61 km de Marília, o produtor atua exclusivamente no sistema de engorda, por meio de um confinamento que atualmente comporta 200 cabeças, mas com previsão de chegar a 500 animais confinados. E a ideia era comprar uma fazenda grande no Mato Grosso, e eu falei assim, eu não quero ir para o Mato Grosso, eu quero ficar aqui dentro do estado de São Paulo e mostrar que numa propriedade pequena há condições de produzir animais de alta performance, entendeu? De carne, e com custo-benefício muito bom. Eu achava que, por exemplo, mesmo com as terras mais caras, o valor agregado maior, eu acredito que você também dá para fazer alguma coisa diferente aqui, é o que a gente está fazendo. Nós estamos fazendo uma carne de alta qualidade. Nós trabalhamos aqui com a raça Angus, né? Tanto a Black como a Red, entendeu? E tipo assim, a gente traz do Rio Grande do Sul, né? Os animais desmamados, eles chegam aqui, ficam 220 dias no confinamento e já estão prontos para o abate. A gramínea do sítio São Vicente é tratada como cultura e está presente em toda a área da propriedade, para servir os animais do confinamento.
Os 7 hectares são irrigados para que não haja oscilação no fornecimento deste alimento. E a mecanização da colheita do pasto é outro ponto alto do sistema produtivo de Luiz Celso. E nós estamos fazendo a produção aqui no mais, assim, pendendo para o natural. Estamos produzindo a grama, estamos praticamente jogando a natureza mais próxima do animal. Então hoje a gente tem aqui o campo de feno aqui, que é cortado e servido para eles rapidamente. Eles chegam aqui na faixa de 160 quilos a 200 quilos. Já saíram tudo com 400 quilos nesse período de 220 dias. Então são animais todos numa faixa aí de 15 a 18 meses. O consumo dele diário, ele gira em torno aí de 8 a 9 quilos de grama dia. Nosso hoje custo dele diário gira em torno de R$ 3,48 dia. Com isso para nós é perfeito, porque nós tivemos aí o último lote agora, que nós abatemos, deu 1,2 kg dia de ganho de peso. O Instituto de Economia Agrícola, a instituição de pesquisa da Secretaria de Agricultura de São Paulo, divulgou recentemente o fechamento dos preços agropecuários no estado para o mês de junho, em que foi registrada a alta de quase 1,5%. Os detalhes com Gustavo D'Angelo. O índice que mede a variação dos preços recebidos pelos produtores paulistas, o IQPR, registrou alta de 1,54% em junho na comparação com maio. Dos 19 produtos acompanhados pelo IEA, 12 apresentaram alta de preços, com destaque para carne de frango, ovos, carne suína, trigo e laranja para a indústria. Já os produtos que sofreram queda de preços foram batata, tomate para mesa e banana nanica. No acumulado dos últimos 12 meses, o IQPR subiu 4,01%. Na comparação dos preços de junho de 2018 com junho do ano passado, 12 produtos apresentaram valores positivos e 7 negativos. No período, o IQPR apresentou a maior alta no último mês de maio, quando a greve dos caminhoneiros interferiu intensamente na variação positiva de produtos como batata e leite cru resfriado. Já a maior queda, de 3,65%, aconteceu em julho de 2017. Voltamos aos estúdios em Campo Grande. Obrigada, Gustavo. E depois de saltar 2% ontem, hoje o dólar termina a quinta-feira em queda. Então vamos direto a São Paulo falar com a Sara Kirchhoff, que traz o fechamento da moeda americana. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Pois é, ontem o dólar subiu e subiu muito, né? Acima dos 2%, avançando bastante a moeda norte-americana. E hoje o dólar ele recuava frente ao real durante uma boa parte do dia. Mas no fechamento do mercado, a moeda norte-americana teve uma leve alta e ficou próximo da estabilidade, uma leve alta de 0,08%. que elevou o dólar comercial ao patamar dos R$ 3,88. Enquanto isso, o índice Bovespa, que teve 2 quedas seguidas, hoje registra alta, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. A alta ficou próxima dos 2% nesta quinta-feira. Falar um pouquinho também das ações da JBS, que ontem caíram bastante por causa daquele anúncio por parte da Noruega de excluir a JBS de aportes de fundos de pensão do governo e com isso os papéis da companhia tiveram um recuo bem significativo, como nós falamos aqui no Mais Pecuária ontem, e hoje as ações do grupo buscaram uma recuperação no mercado, chegando a ficar com alta acima de 1% e no fechamento registram valorização de 0,32% os papéis da JBS nesta quinta-feira. Daqui a pouquinho eu volto com informações de milho, suíno e frango. Renata, é com você. Tá certo, Sara. Daqui a pouco a Sara volta então direto de São Paulo. E a gente vai para um intervalo comercial e no próximo bloco, direto de Bataguaçu, as informações do 9º leilão
Nelore Hora. Transmissão aqui pelo Canal do Boi, uma realização da Leilosul. Daqui a pouco nós já voltamos. De volta, Mais Pecuária, agora às 18h29, horário de Brasília, é hora de falar de eventos. É a 8ª edição do Leilosul Agronegócios, que está sendo realizada direto de Bataguaçu, aqui em Mato Grosso do Sul. E hoje a programação do evento conta com o 9º leilão Nelore Hora. A transmissão é aqui pelo Canal do Boi, logo mais, às 7h, horário de Brasília. Vamos até Bataguaçu, então, conversar com o Daniel de Paulo, que traz os detalhes desta oferta e desse terceiro dia de festa, né? Boa noite, Daniel. Boa noite, Renata, e a todos os que acompanham esta edição do Mais Pecuária. Hoje nós temos uma data muito especial aqui no Leilosul Agronegócios número 8. Esse leilão, que no ano passado, por exemplo, aconteceu no sábado à tarde, com a transmissão do Agrocanal, este ano passa a acontecer na quinta-feira, um dia importante aqui para Bataguaçu e para o Leilosul Agronegócios. José Roberto Hoffig Ramos traz o melhor da sua genética aqui para essa praça, onde ele também domina, porque está aqui em Brasilândia, bem pertinho daqui, e os 50 touros que estão catalogados para o leilão de logo mais são capazes de produzir uma genética com tanto valor agregado que ele confia tanto que ele mesmo usa essa genética para ganhar dinheiro com pecuária. E ainda por cima tem os filhos dessa genética que serão vendidos antes. Então nós vamos ter a abertura do leilão daqui a pouquinho, por volta de 7h15 da noite, horário de Brasília, com os animais que são produtos dessa genética, animais comerciais, bezerros e bezerras de corte que aí estão dentro da Curralama da Leilosul. Está vendo imagens ao vivo, a nossa equipe está lá, a unidade 24T está mostrando isso ao vivo. Olha o que tem de bezerro e bezerra para vender hoje. São produtos da genética Hora, que a equipe do José Roberto usa lá na fazenda e que compartilha com o mercado para mostrar. É mais ou menos fazer a inversão daquele ditado de matar a cobra e mostrar o pau, né, Catatá? Você que vai bater o pau, o martelo, na verdade, na mesa hoje, para vender essa super genética da Hora. Está mostrando o pau para depois matar a cobra, porque a cobra vem depois, são os touros, né? E o pau já está morto, que são os bezerros que eles produziram. Mais ou menos isso ou exagerei, Tatal? Boa noite. Não, primeiro, boa noite, meu amigo Daniel de Paula, boa noite, Renata. Boa noite a você, amigos de todo o Brasil. É isso aí, né? Eu acho que é um trabalho com diferencial, um trabalho que a produção resume tudo aquilo que você busca numa ferramenta importante que é o reprodutor. Eu acho que isso é a maior prova cabal de um trabalho, é a produção. É o que nós mostramos agorinha mesmo, na unidade do Danilo, toda a equipe, para poder realmente, para quem está em casa, ver, acompanhar de perto, quer dizer, eu compro um touro Nelore Hora. Qual é o resultado? Qual é o ganho? Está aí, ó. É essa imagem que o amigo está acompanhando na tela. É essa produção que você vai fazer. É bezerro que você desmamava de 200, você vai desmamar bezerro de 230, 240 quilos. É aquela conta que eu sempre faço e é a pura verdade. E o pecuarista só sente quando ele sente no bolso. Se você desmama bezerro de 230 quilos e você vende o seu bezerro a R$ 6,50, R$ 7,00 o quilo vivo, você há de convir comigo, você que está assistindo, você que está acompanhando, você tem um ganho aí, no mínimo de R$100 por animal produzido. Quer dizer, se você produzir 1.000 bezerros, 500, 700, 800 bezerros, olha o ganho genético que você conseguiu agregar no seu rebanho. Olha, ainda bem que ele não me fez a pergunta, quanto você acha que vai ganhar, que eu ia te responder nada, porque eu não sou péssimo de números, mas quando a gente olha isso, e agora o Kids vai mostrar ali, o que está ali perto dessa bezerrada, que são os pais da geração que está já nascida lá, ou está para nascer,
na fazenda, que eu queria que você comentasse isso, porque os touros também já estão aqui, e quando eles foram chegando hoje ao longo do dia, desembarcando, Catatal, e ocupando a equipe da Leilosul, competente e brilhante como sempre, foi marcando cada um dos lotes, foram se espalhando na Curralama e impressiona a largura, a estrutura desses bichos. Dá uma olhada no que tem aí daqui a pouco para desfilar aqui. Olha. Agora, para completar isso que você estava falando, eu queria te comentar o seguinte, que esses caras que são vendidos hoje já deixam produção na fazenda. Ele usa isso antes para ele. Exato. Tenho a certeza de que funciona. Além do que tem a NCP e PMGZ. Olha, na terça-feira eu tive o convite do Luizinho. Eu tive o prazer de ir lá na hora. Nós ficamos, eu acho que umas 4 horas olhando touro a touro, porque quando a gente gosta e você começa a analisar, você pega o catálogo, você vê a régua de débito de cada programa, são 2 programas. Quer dizer, e é muito parelho em função da avaliação desse ou daquele programa. Se tivesse realmente uma mudança muito grande, você poderia ter certeza e ficar em dúvida. Mas não. Olha o tipo da tourada, olha o comprimento dos touros, 700 quilos. A média, touro top 0,1, top meio, top 1%. Mas com equilíbrio, né? Com padrão. Exatamente. Né? E aí, colocando toda essa estrutura, esse racial nos touros, cupim muito bem suplantado em cima da sua estrutura corporal, quer dizer, não é um cupim para frente, um cupim que realmente ele encaixa perfeitamente em cima da linha da paleta. Quer dizer, você tem essa condição de você realmente falar, poxa, eu vou melhorar o meu rebanho geneticamente, racialmente e resultado de ganho de peso, de carcaça, quem termina, quem realmente recria, você faz as 3 partes, você cria, recria, engorda, você pode ter a certeza que você vai ter uma ferramenta com resultado. E a maior prova, como eu já disse para você, é o bezerro, é a bezerra, é a novilha e a prenha, que serão comercializados. Eu quero enfatizar bastante também, nós falamos bastante a respeito disso, do horário. Às 19 horas, horário de Brasília, nós estaremos já aqui pronto para atender você, amigos de todo o Brasil. Lembrando, o estado de São Paulo, estado do Paraná, estado do Mato Grosso do Sul, qualquer quantidade você pode comprar. 1, 2, 3, 4, 5, fica à vontade. Entrega free. Entrega, evidentemente, dentro da malha viária, frete free. O Luiz está estudando, junto com toda a diretoria da hora, alguns outros estados com volume acima de 5 touros, que na abertura do leilão, eu vou ter o prazer de estar repassando para você, amigo, a você que está assistindo, a você que está acompanhando, e ter todo esse trabalho, esse capricho, para quem realmente está em casa, para quem realmente precisa fazer um bom negócio. Hoje é o dia, é a hora. A hora chegou. Quer ver a hora chegando? A hora está chegando mesmo. Ele falou 7 horas, mas você tira esse plural porque hora é sempre bom da gente ter. E a hora, escuta só que o nosso Cleiton Boca Louca, ele é um fenômeno dos leilões. E o Cleiton tá ligado, daqui a pouquinho bate as badaladas pra gente dar início a esse leilão. Senão esse mocinho aqui vai virar mais abóbora do que ele é. Ele botou até um casaco preto aqui para parecer menos uma abóbora. Tatal, vai ser um grande leilão, como todo mundo espera, porque confia nessa genética e eu sei que vai ser um grande sucesso, até porque estamos dentro de um evento que está sendo um grande sucesso. Obrigado, que seja tudo bem. Poupa esse vozeirão que está frio, uma barbaridade ali fora, viu? Tá certo, olha gente, eu tenho a certeza em nome da família Rofque Ramos, em nome do Luizinho, em nome da Leilosul, em meu nome, em nome do SBA, nós aguardamos a sua participação, porque tem muita qualidade, seja no gado de corte, seja nos reprodutores, são 48 touros, que é verdadeiramente uma parada federal e a hora chegou. Viu só como ele fala assim, com profundidade no olhar? Isso é importante, isso credibilize, isso te convoca, não te convida para daqui a pouco acompanhar a programação aqui do Canal do Boi. 9º leilão, hora Rofque Ramos, fazendo parte do 8º Leilosul Agronegócio. Daqui a pouquinho a gente volta aí em definitivo aqui pelo Canal do Boi com esse grande leilão e esse Nelore de muita precisão. Um Nelore que está 100% bem a toda hora. Renata. Tá certo, Daniel, aí uma grande oportunidade para você fazer bons negócios, então hoje pelo Canal do Boi, transmissão Nelore Hora. Nos próximos dias, a persistência de tempo seco na maior parte do Sudeste, somente com risco para chuva fraca na costa da região nas próximas semanas. Juliana Rezende tem mais detalhes.
Durante os próximos dias é o tempo firme que vai seguir predominando no sudeste, ou seja, a falta de chuvas ainda vai seguir mantendo o solo com baixas condições de umidade. No interior paulista e no interior mineiro, a umidade do solo caiu para apenas 10%. Para os próximos dias ainda não tem previsão de chuva. Até o dia 17 de julho é o tempo firme que vai predominar em grande parte do sudeste, mantendo ainda as temperaturas mais altas, o solo também um pouco mais seco. Em relação às temperaturas, ainda seguem um pouquinho mais baixas em áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais, em torno de 8 a 10 graus, as temperaturas no início da manhã ao longo dos próximos dias. Agora, para o próximo período, entre os dias 18 e 22 de julho, tendência ainda de tempo firme. Nas áreas litorâneas, os ventos úmidos que sopram do mar acabam garantindo um pouco de aumento de nebulosidade e risco para eventual chuva fraca. Durante este período, a temperatura segue aumentando, mínimas de 12 e 13 graus na maior parte da região sudeste. Então, durante os próximos períodos, a nebulosidade começa a aumentar na faixa leste da região sudeste, garantindo risco para eventual chuva fraca e bastante isolada. As temperaturas começam a aumentar também, o friozinho perde intensidade, mas o tempo seco no interior ainda não dá trégua. Esse cenário ainda segue sendo um pouco mais pessimista, principalmente para o crescimento dos pastos na região, porque mantém o solo com baixas condições de umidade, dificultando o crescimento das áreas de pastagens no interior do sudeste. Agora você fica com o Momento Fosfosal. Bem-vindo a mais um Momento Fosfosal. Na edição de hoje, vamos abordar o efeito fosfosal no manejo da desmama. Como você já sabe, fosfosal é um multimineral injetável, desenvolvido para os desafios da pecuária brasileira. E o manejo da desmama é um momento de estresse tanto para os bezerros quanto para as vacas, resultando em perda de peso das vacas e atraso no desenvolvimento dos bezerros. Vamos conferir agora o efeito fosfosal com quem já passou por esse problema na propriedade. No ano de 2017, nós estávamos preocupados com o manejo da desmama e procuramos o Fábio da Virbac. Ele indicou este produto, o Fosfosal. E a gente ficou muito satisfeito com a utilização deste produto, que a gente observou que os animais não sentiram o estresse pós-desmame. Pois então eu indico e aprovo esse produto, Fosfosal. Sou Carlos Dias Miranda, sócio proprietário da rede de loja Casa do Criador, com lojas em Jardim, Niuaque, Aquidauana, Miranda, Bonito e Bela Vista. Convido a todos os pecuaristas para vir em uma das lojas Casa do Criador comprar o Fosfosal. Tá esperando o quê? Mantenha seu rebanho em pleno desenvolvimento e garanta sua lucratividade. Ligue 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Pensa num produto bom! E a gente volta a falar da nossa agenda de leilões. No dia 22 de julho, às 2 horas da tarde, você confere aqui, com transmissão pelo Canal do Boi, o 9º leilão Nelore Pintado. Na oferta, o melhor da genética distribuída pelo plantel de Hélio Correia. Conheça um pouco mais desta seleção. Paixão que virou talento. Essa frase resume bem o dom em pintar os animais Nelore PO do selecionador Elinho Correia de Assunção, pioneiro que transformou os tons de vermelho em uma referência ao criatório da fazenda Santa Maria do Apa. Afinal, são mais de 40 anos nessa faculdade onde a experiência vale ouro, ou serão diamantes vermelhos no pasto. Hoje o Nelore Pintado faz parte do meu nome. Aonde eu chego, eu me apresento, quem que o senhor é? Hélio Correia de Assunção, o homem do Nelore Pintado. O homem do Nelore Pintado. Então eu plantei isso e trabalho em cima disso com o coração. Aqui na fazenda, vejo tudo, acasalo tudo. Tinha uma firma de São Paulo de publicidade, me ligou perguntando quem que faz as minhas publicidades. Eu falei, como assim? Quem que bola esses outdoors seus, maravilhosos, essas malas diretas, muito bonitas, tal. Agora tem até a tabela da Copa do Mundo nas costas.
Então, quem que bola esse senhor? Foi eu. Não, eu tô falando quem que faz esse senhor? Foi eu. Aí eu, pô, mas o senhor tem tempo para isso? Eu só faço isso. É por isso que o meu negócio dá certo. Então eu vivo o Nelore pintado. Na minha casa, segundo meus filhos, tá aqui, ó. É poluída de fotografia. A base genética desse plantel serviu de inspiração para muitos criadores que hoje também obtêm excelentes resultados. Eu fico muito satisfeito de ver que vários criadores que somam no nosso rebanho nacional, que entraram no meu gado, passaram a criar um Nelore pintado. E eu fico satisfeito porque isso é um trabalho de mais de 40 anos meu, que eu venho pelejando, ou seja, estou tendo uma persistência muito grande. Eu tenho vários amigos que começam e param, porque acha que não dá o pintado da noite pro dia, e não dá mesmo. A genética é muito difícil trabalhar com ela. Então, tem boi pintado que dá amarelo, tem boi amarelo que dá pintado. Então, precisa ter uma persistência. Então, por isso que eu não vendo prenhez, por isso que eu não vendo vaca com barriga de ouro, porque a barriga de ouro dele pode pintar um amarelo. Então, é uma persistência que eu tive. O que é pintar de vermelho hoje no Brasil saiu aqui de casa. E com isso, é uma realização pelo meu trabalho. A raça que vem comprovando seu potencial como produtora de carne e leite mostra que a beleza foi fortalecida em linhagens de muita funcionalidade. A Judigária me ajudou muito na pelagem, no leite. O Acauã do senhor Stone Quirino, um boi que ajudou muito também na pelagem, no leite. E vários outros bois, o ranche ajuda. Tudo vem de boi manchado. E de manchado que transmite manchado. Aí viram as vacas amareladas e tal, aí que você começa a botar aquelas vaconas com os pintados de vermelhos antigos. Com a chegada do 9º leilão Nelore Pintado PO, tradicional durante a Expobel, Elinho prepara no capricho animais que podem ser considerados máquinas de pincelar o gado, opções e categorias para atender os mais diversos projetos de pecuária, mostrando nomes como o raçador pintado de vermelho Pão de Ló, que irá para a central de sêmen Tairana, simplesmente 1.080 quilos de muita rusticidade que se comprova a campo. Eu vou levando mais ou menos 40 touros, incluindo um pouquinho de preto, uns 2 baetas, tal, uns 40. Mas tem meus convidados, então deve ter uns 60 touros mais ou menos esse ano no leilão. E a minha torada vai estar numa faixa de uns 750 quilos. É um touro que eu vou vender numa faixa de 3 anos e está engordando sem ser confinado no pasto com ração, mas é um boi normal, é um boi enxuto. Meu boi não vai gordo, é um boi enxuto, que pode sair para ir para o campo. Vou levar umas 4 vacas vermelhas, pintadas de vermelha, parida e prenhas. Umas 2, 3 vacas brancas com bezerro vermelho, prenhas, para vocês verem que é possível fazer. Aí tem a parte comercial. Ixi, eu vou ter mais de 100 e tantas bezerras comerciais, só de amigos. Tem bezerras LA1, LA2 e machos comerciais também. Vacas paridas, vacas prenhas, comerciais, LA, meus convidados. Então, quem quer começar um plantel,
esse ano eu tenho meus companheiros e eu estou preparando um gado fantástico para o leilão. O dia 22 de julho promete sacudir a Expobel, com uma tarde de bons negócios. Eu espero vocês, dia 22 de julho, às 14 horas de Brasília, ou 13 horas de Mato Grosso do Sul, em Bela Vista, Mato Grosso do Sul, na Expobel de Mato Grosso do Sul. Quem não puder vir ao vivo, será transmitido pelo Agro Canal da SPA e com a parceria da Leilão Boi. Espero contar com vocês aqui dia 22 de julho, 14 horas de Brasília, impreterivelmente. No próximo bloco, as informações no mercado de grãos e também como fechou o mercado de frango e de suíno. Nós já voltamos. Os preços da arroba do boi estão firmes e o mês de julho avança e valores do suíno não reagem. Destaques de hoje do Notícias de Mercado. Neste começo de julho, segundo informações do CPEA, enquanto os preços da arroba do boi estão firmes, os da carne estão em queda. No acumulado parcial do mês, de 29 de junho a 11 de julho, a carcaça casada bovina negociada no atacado da Grande São Paulo registrava desvalorização de 0,94%, negociada a R$ 9,50 o quilo nesta quarta-feira, dia 11. De acordo com agentes consultados pelo CPEA, esta queda se deve ao fraco volume de vendas, que, por sua vez, é reflexo das baixas demandas interna e externa. O CPEA lembra que as exportações têm registrado desempenho ruim desde abril deste ano. Quanto ao boi gordo, o indicador fechou a R$ 141,10 nesta quarta-feira, alta de 1,22% no acumulado parcial de julho. Segundo o CPEA, no geral, as negociações seguem em ritmo lento. O início do mês e as temperaturas mais baixas elevam tipicamente a demanda por carne suína. Este cenário, no entanto, não tem sido observado de acordo com pesquisadores do CPEA. Isso porque julho começa a avançar e os valores ainda não reagiram. Pelo contrário, os preços do animal vivo e da carne no atacado seguem em queda na maior parte das praças acompanhadas pelo CPEA e o ritmo de negócios é lento. De acordo com o CPEA, no geral, a expectativa do setor é de que a demanda se aqueça caso as temperaturas se mantenham baixas. Quanto às exportações totais de carne suína, ainda registram fraco desempenho, o que está atrelado principalmente ao embargo russo, que vem sendo mantido desde o final de 2017. De acordo com a Scott Consultoria, houve queda nos preços dos ovos, tanto na granja quanto no atacado. A oferta excede o que a demanda é capaz de absorver e nem mesmo o início do mês, que comumente aumenta a procura, foi suficiente para conter a baixa nos preços. Segundo a Scott Consultoria, nas granjas de São Paulo, a caixa está sendo negociada em média por R$ 59,50, um recuo de 11,9% em 7 dias. No atacado, o produto passou de R$ 72,00 para os atuais R$ 64,00, uma queda de 11,1% no período. A Scott Consultoria aponta que, mesmo com as promoções, o mercado deverá seguir fraco nos próximos dias. Destaque agora de novo a previsão do tempo. Com o predomínio de tempo seco na região, os índices de umidade do solo seguem baixos e este cenário ainda ajuda a aumentar ainda mais o risco para queimadas. Juliana Rezende nos conta mais como fica o tempo nas próximas semanas e quais estados os focos de incêndio são maiores. Na região centro-oeste, o predomínio de tempo bastante seco favorece para a ocorrência de queimadas. Tanto que um dos principais estados que mais vem garantindo
focos de incêndio ao longo dos primeiros dias do mês de julho foi no estado de Mato Grosso. Já passou de 600 focos de incêndio apenas nesses primeiros dias de julho. Esse tempo mais seco diminuiu também as condições de umidade do solo. Na maior parte da região, os índices ficam em torno de 10% apenas. Para os próximos dias, não tem previsão de chuva ainda. Até o dia 17 de julho, é a massa de ar mais seco que atua em grande parte do centro-oeste, mantém as temperaturas bastante elevadas, o solo mais seco e acaba também favorecendo para a ocorrência de queimadas. A partir do próximo período, entre os dias 18 e 22 de julho, tempo bastante quente e seco na maior parte do centro-oeste. Não tem previsão de chuva ainda. Até pelo menos o dia 27 de julho, esse tempo firme vai predominar nos 3 estados do centro-oeste, garantindo ainda esse cenário mais favorável para a ocorrência de queimadas nos 3 estados da região. No estado do Mato Grosso, o produtor que trabalha com integração lavoura-pecuária colhe milho tardio plantado fora da janela ideal e confina gado crioulo. Valdir Pacheco traz mais informações. O produtor rural Alves de Galina é médico veterinário formado em Bagé e natural de Barão de Cotegipe, no Rio Grande do Sul. Atualmente é presidente da Acrinorte, Associação dos Criadores do Norte de Mato Grosso, reside em Sinop há 30 anos e já há alguns anos Galina integra a lavoura pecuária na fazenda Agrolina. Nesta semana, acompanhamos a colheita do milho tardio de baixa produtividade, plantado na primeira semana de março, ou seja, fora da janela ideal de plantio de milho segundo a safra. No sistema integrado, após a soja, cultiva parte de sua área com milho e a outra com braquiária como forrageira para o gado. E o que nós vimos agora foi um milho plantado dia 4, dia 5 de março, então variedade com menos tecnologia, menos adubação. Então é um milho também mais fraco de produtividade, em torno de 100 sacos por hectare. Os primeiros milhos plantados que nós já colhemos, né? Então foi plantado assim uma quantidade de alta tecnologia, de média, e essa última agora, que do dia 5 fora da janela, então com baixa tecnologia. Mas a primeira também teve um rendimento até de, vamos falar assim, de 115 a 145 sacos por hectare, pesado no armazém. Então, para consolidar o soja também, então vem logo o milho, e com isso faz com que sustenta a propriedade também o milho, não só o soja. E aqui você integra lavoura e pecuária, tem muita área que você tirou a soja para plantar a braquiária, já pensando no gado que vem na sequência, que seria a terceira safra. Veio quando nós chegamos aqui, nós tínhamos madeireira, nós tínhamos serraria, depois veio a pastagem exclusiva, depois veio a lavoura, aí depois veio o pasto com a lavoura, depois veio o milho. Então agora fizemos uma integração, vamos falar assim, um rolo de coisas para nos sustentar, que é o soja, é o milho e é o gado também. E nisso tudo tem integração, alguns pedaços, alguns talhões de milho e soja, e que tem também a pastagem para nós fazer essa consorciação com o gado também. No sistema de cria e recria no cruzamento industrial, todo ano o produtor confina o gado crioulo, logo após o desmame. Nesta semana, o produtor fechou essas novilhas super precoces de sobreano com o objetivo de ficar 80 dias até o final de setembro para o abate. Você vê que esse gado, a maioria cria nossa, então com inseminação, aberdim, tem alguns Nelores, mas também tem isso desmamado, e eles ficaram no pasto nesse pós, essa integração. Tiramos soja, plantamos rosesiense, e aí tem esse gado ficou na rosesiense com uma suplementação, e agora com 80 dias fechados, que dia 25 de setembro nós queremos retirar tudo para nosso plantio de soja, que é dia 25. Hoje nós temos, assim falando, o foco maior ou uma quantidade maior é de soja, depois de milho e gado, mas sempre uma consorciação. Nossa cultura veio do gado, como a gente a formação também. Então essa consorciação e esses dias marcados para um entrar e outro sair, nós temos que ter essa disciplina para nós fazer as culturas tudo dentro de um período bom. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio.
O preço da saca de milho caiu R$ 10 em um mês, de acordo com o indicador CPEA para Campinas e região. Os motivos vão desde os entraves com o preço do frete, agora com a medida provisória aprovada na Câmara, até a entrada da colheita da segunda safra do cereal. Voltamos então a São Paulo com o fechamento do milho desta quinta-feira. Sara, é com você. Renata, você colocou aí uma série de pontos que o mercado do milho vem enfrentando agora nos últimos dias. E eu ainda acrescento que o ritmo agora da colheita ali é bastante lento, porque simplesmente não há espaço para armazenar o cereal nas propriedades, muito em função da questão do tabelamento do preço mínimo do frete, que vem travando bastante o mercado. Como você falou, no último mês a queda chega a R$ 10 aí, de acordo com o indicador CPEA para Campinas e região. Mas hoje o cenário é de alta para o milho nessa região, uma valorização acima de 1% na saca, que desta forma é negociada aí aos R$ 37,02. Agora, no acumulado do mês de julho, o milho tem uma alta de 0,14% no indicador CPEA. Do mercado do milho, passamos para o mercado do suíno, que hoje teve os preços estáveis no estado de Santa Catarina. Desta forma, o preço do quilo do suíno vivo está ainda em R$ 2,94 no estado catarinense, mas com uma queda acima dos 3% no acumulado do mês de julho. Como você colocou agora há pouco através de uma nota, no mês de junho, julho, agora mês de julho principalmente, o normal é que as cotações do suíno tenham alta por causa do frio, o que faz com que a carne de suíno seja mais consumida nessa época, só que isso não vem sendo constatado pelo CPEA nesse momento. E como a gente viu no início do programa, a previsão para o centro-sul do país, agora para o fim de semana, para os próximos dias, é de que as temperaturas se elevem, mas na próxima semana o frio deve voltar. Então existe uma expectativa que com a volta do frio, busque-se mais o consumo de carne de suíno e isso faça com que os preços reajam. Preços, portanto, com queda acima dos 3% no acumulado do mês de julho. Já o frango no indicador CPEA hoje teve um recuo de 1,5%, com o preço do frango congelado em R$ 3,95 no estado de São Paulo. Lembrando que essa semana ele ficou acima, inclusive, dos R$ 4,00 e hoje, então, aparece por R$ 3,95 o preço do frango congelado no estado de São Paulo. Queda no dia e agora um cenário de estabilidade no mês. Nesse momento, os preços do frango estão estáveis para o acumulado do mês de julho. E falando em frango, ontem o Brasil contestou na Organização Mundial do Comércio, ele cobrou da China que normalize o mais rápido possível a entrada do frango e do açúcar para o país asiático. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, é para onde vai a maior parte dos produtos aqui do país, isso já desde 2009. Então, o Brasil, nesse momento, se sente prejudicado, lamenta pelas ações antidumping da China para o nosso frango e diz que não há sustentação nessas teorias e, portanto, esse mercado deve ser reaberto o quanto antes for possível. E a Camex, o Conselho de Ministros da Camex, já aprovou, inclusive por unanimidade, a elaboração de um estudo para avaliar a existência da solidez jurídica, abrindo, portanto, um questionamento na Organização Mundial do Comércio quanto à aplicação pelo governo chinês dessas medidas em relação ao açúcar e também ao frango brasileiro. Daqui a pouquinho eu volto para falar sobre bezerro e boi. Renata, é com você. Tá certo, Sara. Bom, e depois de aprovada pelo Congresso, a medida provisória dos fretes agora depende do Palácio do Planalto. Vamos a Brasília com Catarina Martorelli, que vai explicar para a gente os próximos passos. A medida provisória agora vai para a sanção do presidente Michel Temer, que, segundo informações, deve vetar a anistia das multas. O texto aprovado nesta quarta no Senado e na Câmara manteve a concessão de anistia aos caminhoneiros e às empresas transportadoras em relação às multas e sanções aplicadas durante a paralisação da categoria. A medida provisória 832 permite à Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, definir um valor mínimo para o frete no transporte de cargas.
Pelo texto, fica instituída a Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas. Também fica proibido fechar qualquer acordo de fretes em valores inferiores aos pisos mínimos. O que mais preocupa a Frente Parlamentar da Agropecuária são os reflexos dessa polêmica no setor. É importante perceber que o que foi construído pelo deputado Osmar Terra é uma obra que é o possível nesse momento. Não tentem buscar o perfeito num momento como esse, que ele é absolutamente impossível de ser conseguido. Este é o possível de ser conseguido agora. Na minha opinião, é uma lei que equilibra o processo, que gera garantia de transporte sem prejuízo, mas essa certamente é uma discussão que não acabou. Nós vamos continuar trabalhando nesse tema, até porque a solução definitiva é quando a economia estiver crescendo 3 ou 4% e tiver frete para todos. E aí não importa o valor mínimo, mas nesse momento, segurar a dignidade de quem transporta, para que não transporte com prejuízo, e viabilizar o transporte rodoviário para a economia brasileira é tudo o que se precisa. A tabela do frete deve considerar o quilômetro rodado por eixo carregado, as distâncias e as especificidades das cargas. A medida foi uma das principais reivindicações dos caminhoneiros durante a paralisação, que durou 11 dias e terminou no dia 30 de maio. Catarina Martorelli para o SBA. E a gente volta a falar sobre as exportações brasileiras. No mês de junho, as exportações do país total de carne bovina, sendo in natura e também processada, apresentaram queda de 47% no volume e 37% na receita cambial no mês, segundo dados da Abrafrigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos. Mas, apesar dos números em queda, a associação espera a recuperação neste segundo semestre deste ano. Segundo dados da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, as exportações brasileiras de carne bovina apresentaram alta de 4% no primeiro semestre deste ano, embarcando 681.900 toneladas, sendo que a paralisação dos caminhoneiros no final de maio desacelerou o ritmo dos embarques em maio e também em junho. As exportações de carne bovina também estão sendo afetadas pelo embargo russo, que está em vigor desde o final do ano passado. Mas a Abrafrigo espera a reversão deste cenário neste segundo semestre e mantém a expectativa para crescimento de 10% dos embarques em 2018. A Abrafrigo informou em nota que o segundo semestre deste ano será um período de recuperação das exportações, porque tradicionalmente os maiores clientes elevam suas aquisições e porque se espera o retorno da Rússia, que representava quase 10% das vendas brasileiras do produto. De acordo com a Abrafrigo, a China foi o principal comprador de carne bovina no primeiro semestre, tendo adquirido 43% do volume total embarcado, ou seja, 296.400 toneladas. O Egito foi o segundo maior comprador, com importação de 70.900 toneladas. E em terceiro ficou o Chile, com 51.200 toneladas. E sobre essa queda nas exportações de carne bovina, pelo terceiro mês consecutivo, eu estou aqui com João Pedro Cutidia, nosso consultor de agronegócio do SBA. João, terceiro mês em queda, o que está acontecendo no mercado? Olha, o setor de carne bovina tem que pedir uma bênção, porque todo o primeiro semestre, ano passado, foi um desastre. Você começou com a operação carne fraca, embargos, etc., e nesse ano, que a situação começou muito bem, o primeiro trimestre no Brasil, nós chegamos a exportar 17% a mais que o primeiro trimestre de 2017. Chegou em abril, começaram os problemas, principalmente depois da greve dos caminhoneiros, parou o Brasil, não transportou gado, os frigoríficos pararam. Aí você vê, despencou e junho foi o pior mês que aconteceu, ou seja, junho refluiu tudo para junho as consequências. Vamos dar uma olhadinha na tela? Se você olhar a tela, o número, o volume, né? O volume. Então, junho foi um desastre. Então, nós caímos para 50.000 toneladas? Caímos para 2.700 toneladas dia. Ou seja, quando nós vimos muito bem em janeiro, fevereiro e março, alguns meses chegando a mais de 5.400 toneladas, veio para 2.700, veio para metade. Certo. Agora, esse número de junho também é questionável, né? Porque agora, a primeira semana de julho, aparece 7.000 toneladas. No caso de carne bovina, e só para comparar, vamos usar a carne de frango. Em junho, a média foi 10.000 toneladas dia. Agora, em julho, foi para 26.000.
Então, eu acho que também deve ter um problema qualquer do Ministério na hora de fazer o processamento dos dados de exportação. Porque eu não acredito que tenha caído tanto em junho para vir para 2.700 toneladas dia. E também eu não tenho, por mais que otimista que eu seja, uma média de 7.000 toneladas agora, no mês de julho, também é muito boa, para ser verdade. Eu creio que deve ter haver algum problema de discrepância de dados entre o BMDIC. Agora, a Abrafrigo, que é a Associação Brasileira dos Frigoríficos, ela comenta o seguinte, olha, um cliente grande, que é a Rússia, no ano passado ela importou 75.000 toneladas no primeiro semestre. Depois ela embargou, nós estamos há quase um ano sem vender para a Rússia. O ministro Blairo Maggi, acho que hoje deve estar indo para a reunião do BRICS, onde que a Rússia participa junto com o Brasil, para discutir com os russos o que houve. O que eles pediram, que era abrir o mercado brasileiro para trigo, aumentar as importações de fertilizantes, especialmente MAP, tal, está acontecendo. Agora, os russos ficaram quietos. E isso afeta muito as exportações de carne bovina. Mas há uma perspectiva do retorno? Olha, já era para ter acontecido, mas não aconteceu. Certo. Você já até meses atrás falou, agora vai, mês que vem. Mas que nada, não chegou o mês que vem ainda. E o outro grande cliente que nós abrimos e perdemos foi o mercado norte-americano, de carne in natura. Ou seja, era um mercado que consumia 3.500 toneladas a mês. Ajuda, se você somar, dá umas 40.000 toneladas no ano. Esse mercado foi, o americano, o USDA proibiu, e agora, inclusive essa semana, eu tive uma informação por parte do Adido Agrícola Brasileiro lá em Washington, toda a parte técnica foi resolvida. Agora o USDA depende de uma decisão quase que política do USDA para liberar. Lógico, você enfrenta um lobby de produtores americanos muito pesado. Um bezerro custa $1.100 para ele, nosso custa R$1.150 aqui no Brasil. Ou seja, eles sabem que o Brasil tem potencial para chegar com volume, com preço e com qualidade de carne no mercado americano. Mas a pressão existe e parece que está dando certo, porque até agora não liberaram novamente. E a questão de novos mercados, João? O grande não é bem um novo mercado, mas é um mercado que nós reabrimos a partir de 2014, foi o mercado chinês, da China continental. A Hong Kong sempre comprava, que apesar de fazer parte da China, é uma província mais ou menos independente na China. O governo chinês, com Xi Jinping, por ocasião da Copa de 2014, ou seja, 4 anos atrás, voltou e a China voltou a comprar do Brasil. Então, a China hoje, China e Hong Kong representam 43% das exportações nossas, ou seja, um número muito grande. E a China compra gado há menos de 30 meses. E aí uma lembrança para você, senhor que é produtor. O frigorífico vai ter que pagar um prêmio melhor para aquele produtor que fornece um animal bem acabado com menos de 30 meses, já que o grande mercado é o mercado chinês, que está aumentando muito. O volume desse ano, nós vamos ter um número 70%, 80% maior que o ano passado, a projeção que acontece, e se tiver mais frigoríficos habilitados, tem 11 pré-habilitados, aí a China com certeza dispara e passa a ser longe o principal comprador de carne bovina brasileira. Tá certo, João. Obrigada pelas informações. Boa noite. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial e na volta mais pecuária para você. De volta com mais oportunidade de investimento para você, produtor. Neste domingo, a partir das 2 horas da tarde, o Canal do Boi transmite o leilão Agrocampo, Nutricampo, Moia e convidados. O leiloeiro Arnaldo Campos deixou um convite especial para você. Confira. Olá, amigos! No próximo domingo, dia 15 de julho, acompanhe com a gente o leilão Agrocampo, Moia e convidados. Mais de 1.000 animais já estão cadastrados para o recinto do Sindicato Rural de Ecolíder e mais 2.000 animais estão sendo filmados para esse evento. A sua presença é muito importante. Venha almoçar com a gente a partir do meio-dia. Logo após o meio-dia, às 14 horas, horário de Brasília, nós estaremos ao vivo com a transmissão desse leilão pelo Canal do Boi. Anote na sua agenda, você é nosso convidado especial. E acompanhe também o convite do nosso amigo Moia, da Agrocampo Moia. Olá pessoal, meu nome é Carlos Moia, falo de Colíder, Mato Grosso. Venho aqui na oportunidade convidar a todos para um leilão que vai acontecer no dia 15/7 de 2018, às 2 horas, horário de Brasília, transmitido pelo Canal do Boi. Nele vamos ofertar qualidade em animais de cria, recria e engorda.
para todos os públicos, os agropecuaristas e também as pessoas que querem fazer a reposição para o ano. Esse leilão contará com uma qualidade muito grande por se tratar de um leilão de criadores. Então vamos ter uma expressividade de qualidade grande nesse evento. Contamos também com a presença do canal do Boi e da empresa Ricardo Nicolau, que vai fazer a transmissão e conduzir o evento. Convido a todos para participar desse grandioso evento durante a 30ª Expo Líder. Tá certo, feito o convite. Agora vamos de previsão do tempo. No Mato Piba, a falta de chuvas mantém o solo com pouca umidade. A Juliana Rezende conta agora se a previsão de retorno delas nas áreas mais secas. A principal fronteira agrícola do país, o Mato Piba, já não recebe bons episódios de chuva há pelo menos 90, 100 dias. E é por isso que a umidade do solo caiu muito por lá, caindo até para menos de 10%. O cenário agora, atualmente, é muito favorável para a ocorrência de queimadas. Tanto que entre o Tocantins e o Maranhão, o número de focos de incêndio apenas nestes primeiros dias do mês de julho ficam em torno de 200 a 300 focos. Ou seja, é um cenário ainda muito favorável para a ocorrência de queimadas na região. Durante os próximos dias, mais tempo firme entre o Tocantins, sul do Maranhão, grande parte do Piauí e todo o oeste da Bahia até o dia 17 de julho. Agora, em relação ao período seguinte, pouca mudança no tempo. Até o dia 22, expectativa de tempo bastante quente, seco, favorável ainda até para o aumento da ocorrência de queimadas na região. E até o dia 27 de julho, essa massa de ar mais seco que atua em grande parte da região central brasileira vai seguir atuando no Mato Piba, mantendo as temperaturas bastante elevadas, o predomínio de sol e ainda também favorecendo esse cenário para a ocorrência de queimadas nas principais áreas de pastagens. As vendas de carne bovina no varejo registraram leve recuo entre abril e maio deste ano, mais uma alta de 2,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações foram divulgadas hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apontou um consumo um pouco melhor do que a expectativa do mercado. Só que nos próximos levantamentos, o ritmo deve mostrar enfraquecimento como consequência da paralisação dos caminhoneiros, conforme afirma a Agrifato Consultoria. Então, voltamos até São Paulo, que com o fechamento do mercado do boi gordo desta quinta-feira. Sara, quais os valores de hoje? Renata, quinta-feira é de preços mais baixos para o mercado do boi gordo, isso tanto no mercado físico como também no mercado futuro. Mas a expectativa é que os preços, pelo menos no mercado físico, eles voltem a ficar firmes nos próximos dias, considerando que há uma restrição na oferta de animais para abate. Então, com menos animais para abate, a tendência é que os preços subam. E no acumulado do mês, o boi gordo ainda continua em alta. Hoje, a queda do indicador CPEA para o boi gordo no estado de São Paulo foi de 0,39%, com a arroba recuando para R$ 140,55. Como eu falei, no acumulado do mês de julho, o cenário é de alta, uma alta de 0,82%. O preço do bezerro também recua nesta quinta-feira e no estado de Mato Grosso do Sul para R$ 1.173,06. Uma queda de 0,5% no dia, mas uma alta de quase 2% no acumulado do mês de julho. No mercado futuro, como eu já antecipei, boi BMF também registra queda hoje nos principais contratos. E eu destaco o contrato que é em referência para o mercado, que é o do mês de outubro, que registrou uma queda hoje de 0,74%. Para os R$ 147,95. Dia de queda, portanto, para o boi gordo, tanto no mercado físico como também no mercado futuro. Devolvendo o sinal para Campo Grande, é com você, Renata. Obrigada, Sara. Bom, e Alex Lopes agora traz as informações do mercado do boi gordo, segundo a análise da Scott Consultoria. Veja. Olá, dia 12 de julho de 2018, quinta-feira. Uma quinta-feira em que a gente caminha para o final da semana com uma situação de venda de carne que não permite, que o potencial, vamos dizer assim, de redução de oferta expresse alta no mercado do boi. Não está fácil de fazer escalas de abate, algumas regiões aí, ou alguns frigoríficos
trabalham com escalas de 3 dias úteis, uma condição fora do normal. É comum essas empresas terem aí 5, 6 dias úteis, né, de programação. Não tem sido possível trabalhar com escalas desse tamanho, né? E a única coisa que falta para o mercado subir é exatamente a melhora de consumo. Para que a gente olha as variações dos preços das praças hoje, embora as mudanças de preços sejam para cima, foram pouquíssimas, né, os comportamentos nesse sentido, justamente porque é uma limitação para se pagar mais, já que o escoamento não anda como esperado. Cotações do boi gordo. Oferecimento Roboforte. Quem engorda o gado é o olho do dono. Ações com apuração feita pela Scott Consultoria, começando pela região sul do país. Lembrando que essa apuração é feita para uma boiada comum na região sul, sem alterações de preço para o boi gordo à vista. Região norte teve queda de R$1 no sudeste de Rondônia. Região nordeste agora, também queda de R$1 no oeste do Maranhão, nas demais praças preços estáveis. Região centro-oeste, alta de R$1 em Dourados, Mato Grosso do Sul, demais praças sem alteração. Ainda Mato Grosso, centro-oeste, não teve alteração em Mato Grosso. Finalizando, região sudeste, teve alta de R$1 no sul de Minas Gerais. Essa foi a apuração da Scott Consultoria desta quinta-feira. Bom, e o Mais Pecuária vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Fica agora com o Agromotor Brasil e em seguida na Batida do Martelo. Até amanhã. Tchau, tchau.